Bem, pessoal, chegamos na nossa última aula do módulo de transporte e distribuição. Estamos encerrando agora com a junção, com a multimodalidade. Já aprendemos sobre o transporte terrestre, marítimo, aéreo e rodoviário. Agora, vamos aprofundar os estudos no conhecimento de que podemos unir esses modais e entregar mercadorias através da multimodalidade. Então, um técnico em logística vai desempenhar estratégias e roteirizações de maneira a reduzir o frete, reduzir a economia de escala, a economia de tempo, lançando mão do uso da multimodalidade. Multimodal é caracterizado por qualquer operação que usa mais de um modal. Com isso, transportar uma mercadoria do seu ponto de origem até o seu ponto de entrega, até o seu ponto de chegada, o seu destino final, usando mais de um modo de transporte, caracteriza a escolha da multimodalidade. A gente vê que toda escolha multimodal propaga, fomenta no mercado a competitividade. Como justificar, como reforçar que a escolha do seu modal em detrimento de outro proporciona para a organização uma vantagem competitiva, uma redução no custo. A cadeia de suprimento, o abastecimento das necessidades de insumo na organização conseguem maior acessibilidade na escolha de mais de um modal. A necessidade de confiabilidade, ou seja, de dispor daquele bem, de ter a certeza de que aquele bem será entregue, terá condições de manutenção, terá uma condição de orientação para que aquele produto chegue até o seu consumidor final e receba orientações pertinentes a seu usufruto, de flexibilidade, de maneira que um produto se necessita de chegar num determinado prazo, quais as escolhas de multimodais podem ser inseridas. Empresas como Lojas Americanas, Magazine Luiza, Saraiva, várias organizações incentivam o quê? Fazem propagandas e proporcionam combos de compra onde acima de R$200 o frete sai de graça. São iniciativas onde se torna, além de uma estratégia aliada de marketing de cada organização, um fator que proporciona por cliente uma economia. Se eu comprar até X valor, eu otimizo a minha compra e não preciso pagar um frete de R$50, por exemplo. Então, são estratégias onde o uso novamente da sinergia, do planejamento logístico, as estratégias da organização e a própria estratégia de compra do consumidor são fatores que determinam, que contribuem com o resguardo logístico. Um fator de flexibilidade é ponderado justamente porque a coordenância para alterar entre um modal e outro deve ser resguardado por um uso adequado de transporte, de mecanismos de transporte de um modal para o outro. No módulo anterior de movimentação e armazenagem, foi-se estudado e trabalhou sobre as empilhadeiras, as carroceiras, tudo para deslocar um produto para o outro. Aqui na logística de distribuição, a gente também tem manuseios de materiais que vão ser transportados de um modal para o outro. O conhecimento de opções ou de alternativas de multimodais também é uma atribuição de um gestor logístico, de maneira que só a partir do momento que ele dispõe de informações, de benefícios, de cálculos que vão auxiliar na tomada de decisão, aquilo se torna uma execução, uma implementação eficaz. É com auxílio de um fluxo de informação, de um levantamento de dados, com resguardo quantitativo, que aquela decisão, aquela escolha pela multimodalidade se torna eficaz,
se torna eficiente, de maneira que o processamento ao longo da entrega vai ser feito da maneira mais eficaz. Os intermodais, a escolha por intermodais é um fator onde, a partir do momento que eu tenho uma capacidade de infraestrutura de um navio, né, o que eu estou disponibilizando no container de um navio, eu consigo realocar para um trem, para um caminhão, para um bitrem. Como que eu pondero a infraestrutura para trocar de um modal para o outro? O transporte multimodal, apesar de eu estar reforçando justamente o uso de mais de um modal, ele não é considerado simplesmente isso. Ele vem abarcando o enfoque sistêmico no que a gente delimita de estratégia, do ponto de partida até o ponto de chegada. É de responsabilidade do gestor logístico a entrega daquele produto, a entrega daquele bem até o seu destino final. Independente do uso dessa multimodalidade, o importante é a carga. O importante do pensamento logístico é disponibilizar o produto até o consumidor final. Então, é de responsabilidade essa entrega, independente da diversidade de modalidade em questão. A própria escassez de políticas públicas no território nacional brasileiro impede a solidificação dessa intermodalidade. Então, a gente vê numa realidade onde a malha rodoviária é extremamente utilizada e agora eles lutam e investem para que a expansão nas outras modalidades também ocorram, justamente para proporcionar essa competitividade, fomentar o mercado. Então, a integração entre rodovias, ferrovias, linhas hidroviárias e marítimas, justamente para propagar o uso da tecnologia, do fluxo de informação, para poder constituir, solidificar a decisão logística pela multimodalidade. Uma questão com relação à intermodalidade é que a gente estuda a propagação de nós de distribuição, ou seja, pontos de encontro para poder abastecer e reabastecer produtos e bens. Com isso, se trabalha num panorama onde a intermodalidade vai fomentar a circulação e comercialização de maior variedade de bens. Então, se você tem nós de centro de distribuição, aquilo proporciona muitas das vezes uma entrega e uma volta de entrega, ou seja, uma possível logística reversa de novos produtos. Então, esse fluxo, essa otimização de fluxo de mercadoria aliada a fluxo de informação, otimiza também a multimodalidade. A integração dos modais, elas podem ocorrer do aéreo para o rodoviário, do ferroviário para o rodoviário, do aquaviário para o ferroviário, do aquaviário para o rodoviário. Essa escolha, a relação de custo-benefício pela multimodalidade, por quais multimodais, ela é uma estratégia destinada justamente a profissionais como os técnicos em logística. Eles têm um resguardo que permite uma decisão mais centrada perante a viabilidade de escolha nos modais. Um exemplo com relação a essa escolha de multimodalidade, a gente apontou, foi a questão da soja em Goiás. No território brasileiro, uma produção de commodity, como por exemplo a soja, a gente tem, ela é produzida em Goiás, um caminhão é abastecido e ele segue até o porto de São Simão, também em Goiás. Então, você utiliza do modal terrestre, rodoviário, até chegar num porto. A partir dali, o modal aquaviário passa a ser utilizado. Com isso, você vai
até Perdeiras, no interior de São Paulo, pela hidrovia Tietê-Paraná. Retomando, qualquer translado ao longo de um cabo ao outro dentro da mesma nação é chamado de cabotagem. Chegando no Porto de Santos, através da Ferrobran, que utiliza cerca de 1.340 quilômetros. Nessa operação, um comboio de 2.200 toneladas de soja passa a ser transportado na hidrovia e ela tem um impacto, ou seja, uma otimização de custo de 70 caminhões na estrada. Então, a gente já vê visivelmente uma escolha de intermodalidade que otimiza, que desafoga a malha rodoviária nacional em 70 caminhões. Nesse caso, embora o tempo no modal rodoviário fosse mais rápido, a entrega até chegar no destino final seja mais rápida, a gente tem um custo de frete que passa de uma média de 36 a 46 dólares para um custo de 25 dólares. Então, a relação, o pensar estratégico para o usufruto da multimodalidade resguarda um gestor logístico de um aparato financeiro, temporal, competitivo. Esse aquecimento no mercado, justamente pela intermodalidade, reforça que as decisões estratégicas ganham mais poder de barganha, mais escolha para otimizar o uso da multimodalidade. A gente encerra esse ciclo, esse modo de transporte e distribuição, convidando você, aluno, um quase técnico, às beiras de buscar um novo diploma, a otimizar o seu raciocínio, a buscar como essa multimodalidade pode ser ofertada na fábrica que você trabalha, na fábrica que você pretende trabalhar, como que a gente pode pensar estrategicamente para entregar uma logística de um ponto ao outro da cadeia de suprimento, mantendo aquele consumidor final satisfeito e possivelmente fidelizado. De costume, vamos ler a apostila, fazer os exercícios, bons estudos!